ano de 2017, nós, Igreja Católica Mundial, vamos comemorar, vamos celebrar, vamos praticar o Dia de Oração pelas Vocações em 7 de maio deste ano, quarto domingo de Páscoa, domingo do Bom Pastor. Por isso que agora, no nosso quadro Bons Conselhos de hoje, nós vamos conversar com o Padre Ayrton Marcos, que vai justamente nos dar dicas de como vivenciar melhor esta data tão importante para a nossa igreja. Padre Ayrton, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Em Tuas Mãos, a gente gosta muito da sua presença aqui. Muito obrigado. O quanto possível, não só é muito bom, certamente um grande prazer poder ajudar, mas sobretudo também criar comunicação através da lente, através do nosso programa. Começo perguntando para o senhor como é que esse dia de oração pelas vocações mundial surge na nossa Igreja Católica. É a data de oração mundial pelo despertar, pela vocação sacerdotal. Ela surge com a boa inspiração do Papa Paulo VI. Em 1964, o Papa instituiu o Domingo do Bom Pastor como dia onde toda a igreja é convocada a rezar pelas vocações, de um modo muito específico as vocações sacerdotais, que já desde o início, digamos, desta dinâmica e deste domingo dedicado à oração pelas vocações, se tornou também um reflexo da atenção que a própria igreja tem em função das vocações que ela precisa. Para o ano de 2017, nós temos o tema Impelidos pelo Espírito para a Missão. Como é que o senhor, em particular, recebe esse tema? O tema é indiscutivelmente uma boa provocação que o Papa Francisco nos faz. O Papa é o grande promotor desse dia mundial de oração pelas vocações e, consequentemente, ele sempre nos apresenta uma reflexão e um texto que também serve de inspiração. O Papa Francisco nós já acompanhamos e sabemos o quanto que ele tem incentivado a Igreja a se tornar uma igreja missionária, a chamada Igreja em Saída. Para a reflexão e também a oração mundial, ou essa oração dedicada, naquele Domingo do Bom Pastor, pelas vocações sacerdotais, também já se torna uma indicativa. Não se poderia pensar a vocação sacerdotal sem essa dimensão missionária. Todo sacerdote deve se enxergar ou deve ter a sua vocação associada diretamente à missão da igreja. E nesse contexto, padre, eu queria perguntar para o senhor qual é a importância de estarmos rezando nesta data, especificamente falando sobre as vocações. O Dia Mundial de Oração pelas Vocações responde, em princípio e em primeiro lugar, a uma proposta evangélica, onde o próprio Senhor nos diz, o texto é de Lucas, o capítulo 10, o versículo 2, onde ele diz que a messe é grande e que ela precisa de operários. E o próprio Senhor nos pede, Jesus indica a oração para pedir operários para a messe. A igreja responde a esse apelo do Cristo Bom Pastor, aquele que também, olhando as necessidades dos necessitados, olhando também para a comunidade como uma assembleia, como igreja, como família, a própria igreja reza por suas necessidades. Então a igreja responde a esse chamado bíblico, a esse chamado evangélico, para atender pela própria oração e especialmente rezar para que os operários para a messe não somente apareçam, mas eles se apresentem e sejam também reconhecidos, acolhidos e acompanhados pela própria igreja. O senhor até já começou a falar para a gente no início dessa entrevista, mas eu quero voltar neste tema agora. Quando falamos sobre a oração, o dia de oração pelas vocações, nós focamos apenas nas vocações sacerdotais ou neste dia também rezamos pelas vocações leigas? O Domingo do Bom Pastor, ele dá uma indicativa bem mais objetiva para essa oração que é feita pelas vocações sacerdotais. Justamente pelo conceito que nós temos também de sacerdote, ou como nós chamamos carinhosamente, de padre. O padre é uma imagem e, ao mesmo tempo, deve refletir a imagem do bom pastor. O Cristo sendo a nossa perfeita imagem, ou sendo para nós o melhor referencial de pastor, o bom pastor, também as vocações sacerdotais devem encontrar o seu reflexo nesse modo de agir e nesse modo de ser do próprio Cristo, que age,
porque vai ao encontro das pessoas e, ao fim, vive como esse bom pastor e, por isso, se torna o referencial para todo e qualquer sacerdote, todo e qualquer padre. E neste dia, nesta data, qual é a importância da oração comunitária, de todos estarmos unidos, rezando, pensando com muito carinho e pedindo pelas vocações da nossa Igreja Católica? Uma das características da Igreja é justamente a sua unidade. Quando nós tantas vezes dizemos que a Igreja Católica ela é una. Uma forma que a Igreja tem de expressar essa unidade é através da oração. Ainda que um católico ou os católicos rezem de maneira pessoal, a oração une a oração pessoal, une os católicos em uma mesma intenção. Dentro do Domingo do Bom Pastor, a proposta também passa por esta dinâmica da oração comunitária. As paróquias rezam no Dia do Bom Pastor pelas vocações sacerdotais. E essa é uma segunda forma importante da prática da oração cristã católica. O cristão, o católico, ele vive dentro de uma dinâmica de oração pessoal que o conduz à oração comunitária. E, ao mesmo tempo, esse caminho contrário é feito. Dentro da oração comunitária, ele também é remetido para a prática da oração pessoal. Digamos em uma expressão simples, que talvez tantas pessoas que chegarem à igreja para a oração comunitária, por exemplo, da missa, vão voltar para sua casa com essa intenção. Vão ouvir, vão observar que a oração pelas vocações, ela foi feita durante a celebração comum e depois na sua oração pessoal, no mesmo dia ou durante a semana, vai se tornar uma espécie de vínculo, ela continua vinculada àquela oração comunitária da igreja, mesmo que reze particularmente. E nesse contexto também, padre, eu queria perguntar para o senhor quais são as experiências exitosas que nós temos aqui na nossa arquidiocese, também no estado do Piauí, em comemoração e celebração ao dia de oração pelas vocações sacerdotais. A arquidiocese já tem uma caminhada muito bonita e até se poderia dizer longa no que se refere à promoção das vocações, especialmente no campo sacerdotal. É claro que, mesmo tendo uma história, a gente pode afirmar muitas coisas ainda podem ser feitas. É certo que as paróquias se tornam um campo muito especial, mas a arquidiocese, de um modo geral, já promoveu muitas atividades, alguns eventos e também muitas jornadas também de oração pelas vocações. Em datas, em ocasiões diferentes. Claro que a promoção também da vocação sacerdotal e a oração por essas vocações não ficam restritas ao Domingo do Bom Pastor. O mês de agosto, por exemplo, ainda permanece como um mês muito dedicado às vocações. E é sempre o mês onde nós nos empenhamos também um pouco mais na promoção da oração e também das próprias vocações sacerdotais. Além da arquidiocese, outras dioceses também têm iniciativas para nós interessantes, que promovem também a própria vocação ao sacerdócio. Algumas delas, por exemplo, quando trazem para as paróquias os seminaristas, e dentro da celebração eles têm a oportunidade de dar uma palavra, às vezes de agradecimento, eles dão ao mesmo tempo um testemunho e chamam a atenção da comunidade para essa necessidade da oração. Todo vocacionado, seminarista, inclusive padres, os bispos também, os diáconos, precisamos da oração. Ela nos sustenta, não só quando iniciamos a caminhada vocacional, mas quando vivemos a vocação que nós acreditamos o Senhor nos confia. Padre Ayrton, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus bons conselhos, pela sua participação mais uma vez no programa Em Tuas Mãos, tudo bem? Muito obrigado, até a próxima. E vamos rezar pelo Padre Ayrton, assim como todo o nosso clero da nossa arquidiocese, estado do Piauí, Brasil e do mundo. Este foi o nosso quadro Bons Conselhos de hoje.